gente sabe se a série de Taylor ou de Maclaurin de uma função realmente está representando aquela função. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre o resto da série de Taylor e a desigualdade de Taylor, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre séries de Taylor e de Maclaurin. A gente viu que se uma função f de x, uma função comum das funções que a gente conhece, tiver uma representação em série de potências, então a gente quiser visualizar a função como uma série, essa série de potências vai ter esse formato. Então, a gente pode encontrar a série de potências de uma função centrada em um valor a. E aí, a forma genérica de escrever essa série de potências é essa aqui. A enésima derivada calculada em a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. E isso somado de n igual a zero até o infinito. Então, isso aqui é o que a gente conhece como série de Taylor. E, especificamente, um caso particular, quando a é igual a zero, quando a nossa série está centrada em zero, a gente chama de série de Maclaurin. Legal, então a gente encontrou nas aulas anteriores a série de Taylor, a série de Maclaurin para algumas funções específicas, mas tem um detalhe que a gente vai comentar nessa aula, que olha só, na definição ele fala se uma função tiver uma representação em série de potências. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente pode encontrar as séries de potências para uma função. A gente pode usar a série de Taylor aqui, a série de Maclaurin, caso a seja zero. A gente consegue encontrar uma série ali. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquela função pode ser representada pela série de Maclaurin ou pela série de Taylor dela. Às vezes, não necessariamente o f de x vai poder ser realmente escrito como essa série. Mas então, como a gente vai determinar se uma função tem uma representação em série de potências? Como a gente vai determinar se a série que a gente encontrou realmente está condizendo com o que é a nossa função? Então, por exemplo, a gente encontrou que a função Euler elevado a x pode ser escrito como essa série de potências, a soma de zero até o infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Mas como a gente determina se realmente Euler elevado a x pode ser escrito como essa expansão em séries de potências? Porque é a série de Maclaurin dele, né? É uma ao redor de zero aqui, então a gente chama de série de Maclaurin, mas que a gente não tem certeza ainda se realmente está determinando a função Euler elevado a x. Então, vamos ver como a gente vai verificar isso. Quando vai ser verdade que uma função é igual à soma da sua série de Taylor ou de Maclaurin? Quando isso aqui vai ser real? Bom, gente, a gente viu lá nas primeiras aulas sobre séries que quando uma série é convergente, quando a gente está somando um termo geral a n, de n igual a zero até o infinito, isso vai ser convergente quando isso resulta em uma soma, né? Ao invés de explodir para o infinito, resulta em uma soma. E é o que a gente quer que aconteça aqui, né? A gente quer que essa série toda resulte em uma soma, que é a nossa função f de x. E aí, a gente viu que essa soma, que é o resultado da nossa série, o valor que essa soma que vai resultar, é o limite da sequência das somas parciais, daquele termo geral ali. Então, como assim das somas parciais? A gente pega o a quando n é 0, mais o a quando n é 1, mais o a quando n é 2, e assim vai indo. A gente pode achar a soma parcial até um termo n que a gente quer. Então, a gente pode achar até n igual a 2, que a gente pararia aqui, até n igual a 5, que a gente pararia no A5. Então, a soma parcial nada mais é do que somar n termos da nossa série. E o resultado da soma da nossa série é o limite das somas parciais quando n tende a infinito. Tá, então vamos usar isso a nosso favor aqui. A gente quer que essa série seja convergente, e não apenas convergente, mas que o resultado dessa soma seja a função f de x. A gente quer ver quando isso vai acontecer. Então, vamos usar isso aqui ao nosso favor, que o resultado da soma é o limite da sequência das somas parciais. Quem são as somas parciais aqui para esse caso? Vou chamar a soma parcial de Tn
igual a gente fez aqui atrás, que a gente chamou de Sn, só que agora vamos chamar de Tn. Aí, para n igual a 0, a gente tem a derivada 0, que no caso é a própria função, né? Só que aplicada em a, sobre 0 fatorial, que dá 1, vezes x menos a elevado a 0. Então, aqui vai dar o próprio f de a. Ó, então, a gente fez esse primeiro termo, o a0, né? Isso aqui quando n é igual a 0. Agora, vamos para quando n é igual a 1. A gente vai ter a primeira derivada aplicada em a, sobre 1 fatorial, que no caso é o próprio 1, né? Vezes x menos a elevado a 1, que é o próprio x menos a. Então, agora, a gente fez esse termo, o a1. Agora, vamos para o a2. Quando n é igual a 2, a gente tem a segunda derivada aplicada em a, vezes x menos a ao quadrado, sobre 2 fatorial. E assim vai indo, né? O a3, quando n é igual a 3, a gente tem a terceira derivada, sobre 3 fatorial, que é 6, vezes x menos a ao cubo. E aí, o termo n vai ser a enésima derivada aplicada em a, sobre n fatorial, vezes x menos a elevado a n. Então, falando de uma forma geral aqui, a gente tem as somas parciais, né? E a gente sabe que o limite das somas parciais, quando o n tende a infinito, é o resultado da soma da nossa série. E aqui, no caso, então, a gente quer que o limite das nossas somas parciais, então do Tn de x, quando n tende a infinito, a gente quer que isso seja a nossa função f de x, certo? A gente quer que o f de x seja o resultado dessa soma aqui. Mas, gente, vamos pensar o seguinte, vamos pensar com um caso de uma função aqui, que é o Euler elevado a x. Se a gente pegar as somas parciais dessa função, de uma forma genérica, o Tn fica assim, né? Mas aí, esse n pode ser qualquer valor, né? Então, se eu pegar o T1 de x, eu vou estar pegando para n igual a 0 e para n igual a 1. Então, para n igual a 0, que é 1, e para n igual a 1, que vale x. Então, essa é a soma parcial quando n vale 1. Tá, se eu pegar o T4, aí eu vou estar pegando de n igual a 0 até 4. E onde eu quero chegar? Concorda comigo que quando a gente vai pegando as somas parciais, tem termos que estão sendo deixados de fora? Então, por exemplo, se eu pegar o T10, beleza, eu vou pegar muitos termos, vai estar dando uma aproximação legal. Só que aí eu vou estar deixando o termo 11º de fora, o 12º, o 13º. Tem termos que estão de fora que afetam no quanto aquela série está representando a nossa função. Ó, gente, então, por exemplo, aqui a gente tem a função Euler elevado a x. Vamos pegar o termo 0, 1 e 2 daquela série. Então, o 0, o termo 1 e o termo 2. Então, os 3 primeiros termos da soma parcial. Ó, isso deu uma aproximada aqui em determinada região, só que assim, tem muito resto, né? Tem muita coisa que não tá condizendo com a nossa aproximação, justamente porque a gente somou poucos termos aqui. Então, vamos somar mais termos. Ao invés de 1 mais x ao quadrado, vamos somar também o x ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6. Então, ó, gente, mesmo quando a gente vai somando mais termos, a gente vai se aproximando mais da representação da nossa função ali, só que ainda assim, tem coisa que fica de fora aqui, né? Tem coisa que não tá sendo incluída, justamente porque a gente tá somando só os primeiros termos. Então, vamos chamar a nossa função f de x das somas parciais que a gente faz, que pode acontecer para algum n aqui, né? T1, T4, T5. E aí, junto com isso, vamos somar um resto, que é o que ficou faltando para que realmente a gente consiga representar a nossa função. Então, aqui, se você pega o T1 para a função Euler elevado a x, fica faltando alguma coisa para você realmente chegar no Euler elevado a x, né? Vamos chamar isso de resto 1 de x. Então, 1 mais x mais o que ficou faltando, que é o R1 de x, resulta na função f de x. Então, vamos definir esse resto, aquelas sobras de quando a gente faz as somas parciais. Tá, mas no geral, a gente quer que o limite das somas parciais, quando n tende a infinito, ou seja, quando a gente vai somando mais e mais e mais e mais termos, a gente quer que isso seja a função f de x. Ou seja, a gente quer que conforme a gente vá somando mais e mais e mais e mais termos, isso aqui resulte na função f de x,
enquanto o resto vai tender a zero, certo? A gente não quer que sobre resto, a gente quer que a nossa soma parcial, com n tendendo ao infinito, resulte exatamente na função f de x. Então, o Rn de x, que é o que a gente chama de resto da série de Taylor, a gente vai querer que o limite dele, quando n tende a infinito, vá para zero. Conforme o Tn de x, que são nossas somas parciais, vão se aproximando da função conforme o n cresce, o nosso resto da série de Taylor tem que ir se aproximando de zero, para realmente isso aqui ser verdade. E aí, olha só o que vai acontecer nesse caso. Quando a gente calcular o limite das somas parciais quando n tende a infinito, bom, o Tn de x, a gente acabou de ver que ele pode ser escrito como a função f de x menos o resto da série de Taylor, né? Isso aqui passando o resto da série de Taylor com o sinal trocado aqui para o lado esquerdo. Então, isso aqui é o limite de f de x menos o resto da série de Taylor quando n tende a infinito. O limite da subtração é a subtração dos limites. Então, a gente tem o limite da função f de x quando n tende a infinito, menos o limite do resto da série de Taylor quando n tende a infinito. O f de x é constante em relação a n, né? Porque ele só tem x envolvido, ele não tem um n ali junto com ele. E o limite de uma constante é a própria constante, então fica só o f de x. E isso subtrai o limite do resto quando n tende a infinito. Só que a gente viu pelo teorema que para a função poder ser descrita como a série de potências dela, esse limite tem que dar zero. Então, quando isso acontece, o resultado do limite das somas parciais vai dar exatamente a função f de x. Agora, se o limite do resto, quando n tende a infinito, for qualquer coisa diferente de zero, então resultar em um g de x aqui, por exemplo, aí não vai dar exatamente o f de x, né? Vai ficar f de x menos g de x. Então, a gente chega nesse teorema, gente. Se a gente tiver uma função f de x, que pode ser escrita como a soma parcial, mais o que sobra quando a gente faz as somas parciais, né? Que aqui é o nosso resto da série de Taylor. E o limite desse resto, quando n cresce muito, for zero, ou seja, quanto mais termos a gente somar nessas somas parciais, mais próximo o resto está de zero. Então, a gente pode falar que a função f é igual à soma da sua série de Taylor ou de Maclaurin nesse intervalo de convergência. Mas aí vem a questão, né? Em um caso geral, assim, quando a gente está olhando para uma função genérica, como a gente verifica esse limite? Como a gente verifica que o limite do resto, quando n tende a infinito, vai para zero? É aí que entra a desigualdade de Taylor, gente. Para a gente verificar que esse limite vai para zero, vamos considerar um valor m. Vamos chamar ele de mzão aqui. Sendo que esse mzão é um valor que é sempre maior ou igual à derivada n mais 1 da nossa função. Então, se a gente encontrar esse m que está limitando a nossa derivada, considerando o intervalo de convergência módulo de x menos a menor ou igual a algum valor d, então, o resto da série de Taylor, que é quem a gente quer calcular o limite, vai satisfazer essa desigualdade aqui, ó. O módulo do resto é menor ou igual o mzão, que é esse valor que limita aqui em cima, sobre n mais 1 fatorial, vezes o módulo de x menos a elevado a n mais 1, considerando o mesmo intervalo de convergência, módulo de x menos a menor ou igual a d. Então, essa aqui é a nossa desigualdade de Taylor. A gente vai usar ela para encontrar em qual intervalo o nosso resto vai estar, então, onde a gente pode encontrar ele ali, e através dessa desigualdade, a gente consegue usar, por exemplo, o teorema do confronto para calcular o limite do resto da série de Taylor e ver se realmente ele vai para zero. Mas, antes de qualquer coisa, antes de a gente partir para os exercícios, uma ferramenta que vai ser muito útil para esses casos, que você pode guardar aí para usar, é que o limite de x elevado a n sobre n fatorial, quando n tende a infinito, sempre vai ser igual a zero. Então, você pode guardar isso aqui, que vai ser útil nessas demonstrações, tá bom?
Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. A gente quer verificar se a função Euler elevado a x realmente possui essa expansão, realmente pode ser escrito como essa série de Maclaurin que a gente encontrou para ela. Então, basicamente, a gente quer verificar que o limite do resto da série de Taylor para essa função, quando n tende a infinito, vai para zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar alguma forma de representar o resto da série de Taylor para essa função aqui. E a gente viu, pela desigualdade de Taylor, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar um valor m que limita as derivadas dessa função. Tá, então a gente tem a função Euler elevado a x, né? Se a gente derivar essa função uma vez, a gente encontra Euler elevado a x. Se a gente derivar duas vezes, a gente também encontra Euler elevado a x. Então, a nossa derivada para qualquer valor de n, no caso que a gente coloca n mais 1, que é o que tem na nossa formulazinha da desigualdade de Taylor, isso sempre vai ser o próprio Euler elevado a x. Tá, mas aí a gente precisa encontrar algum valor de x aqui que vai garantir que a derivada sempre vai ser menor ou igual a isso. Bom, aqui no caso, a gente tem uma série de Maclaurin, né? Então, a gente sabe que o A é igual a zero. E, portanto, nossa região de convergência tem um modelo módulo de x menos zero menor ou igual a algum valor d. Aqui é zero, né? Então, a gente pode escrever simplesmente módulo de x menor ou igual a d. E, portanto, o x está entre menos d e d. E olha só, se o x é menor ou igual a esse valor d, que está limitando o nosso intervalo de convergência, então, com certeza, Euler elevado a x também é menor ou igual a Euler elevado a d. Então, essa derivada, que no caso é o próprio Euler elevado a x, pode ser escrita como algo menor ou igual ao Euler elevado a d. Então, ó, a gente usou a informação do nosso intervalo de convergência, quais os valores que estão limitando o x ali, e através desses limitadores do x, a gente encontrou um limitador da nossa derivada. Então, a derivada sempre é menor ou igual a Euler elevado a d. Então, é esse valor aqui que a gente vai chamar de m, vai ser o mzão da nossa desigualdade de Taylor. Portanto, usando a desigualdade de Taylor aqui, a gente tem que o resto da série de Taylor, o módulo dele, né, vai ser menor ou igual o mzão, que é Euler elevado a d, sobre n mais 1 fatorial, vezes o módulo de x menos zero, que é o valor do nosso a, elevado a n mais 1. Isso considerando a região de convergência, módulo de x menor ou igual a d. Beleza, então a gente já tem algo que representa o resto da série de Taylor para essa função aqui. Agora, a gente tem que ver se esse resto está indo para zero quando n tende a infinito. Por inequação modular, como o módulo do resto é menor ou igual a toda essa função, a gente pode falar que o resto sem o módulo vai ser maior ou igual o negativo dessa função e menor ou igual o positivo dessa função. E quando a gente tem uma função limitada entre outras duas, e a gente quer calcular o limite dessa função do meio, a gente pode usar o teorema do confronto. Então, ó, para a função da esquerda, essa negativa aqui, a gente pode colocar o Euler elevado a d para fora, porque ele é uma constante em relação a n. E aí a gente cai em um limite que é exatamente essa ferramenta que eu falei que a gente ia usar, né? O limite de x elevado a n sobre n fatorial, quando n tende a infinito. A única diferença é que aqui, ao invés de n, é n mais 1, tanto em cima quanto embaixo. E a gente viu que esse limite vai para zero. Então, a gente tem menos Euler elevado a d vezes zero, que é igual a zero. Então, esse limite da esquerda dá zero. E o da direita, a única coisa que muda é o sinal aqui, né? Mas no final das contas, ele também vai dar zero. Porque o Euler elevado a d, mesmo positivo, continua multiplicando esse limite que dá zero. Então, gente, por teorema do confronto, com certeza, o limite da função que está ali no meio limitada, então o limite do Rn de x, quando n tende a infinito, também vai para zero.
Então, vamos revisar o que a gente fez aqui. Primeiro, a gente encontrou quem limita a derivada da nossa função, então um limitador genérico ali. E lembrando que esse Euler elevado a d é uma constante, né? É um valor numérico, não depende do x, não depende do n. Então, justamente por isso, a gente quis colocar de acordo com o intervalo de convergência, para que fosse realmente uma constante. Já que o d aqui é uma constante, Euler elevado a d também é uma constante. E esse deu o nosso valor mzão. Então, com esse mzão, a gente consegue encontrar uma relação para o resto da série de Taylor e, com isso, calcular o limite desse resto, que no caso aqui deu 0. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui para a função seno de x. A gente quer verificar que essa função realmente pode ser escrita como a série de Maclaurin dela. Então, já para começar aqui, como é uma série de Maclaurin, a gente tem que A é igual a 0, né? E, portanto, a nossa região de convergência tem o formato módulo de x menos 0 menor ou igual a algum valor d, ou seja, módulo de x menor ou igual a d. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar uma relação que dê pra gente o resto da série de Taylor para essa função aqui. Então, vamos encontrar um padrão nas derivadas. A primeira derivada do seno é o cosseno de x. E aqui não importa quantas vezes a gente deriva a nossa função, a gente sempre vai cair ou em um seno ou um cosseno, às vezes com sinal trocado, às vezes positivo, mas a gente sabe que o seno e o cosseno são limitados entre menos 1 e 1, certo? Então, a gente pode falar que a enésima derivada da nossa função f de x sempre vai ter um módulo menor ou igual a 1. Isso aqui representa que ela sempre vai estar entre menos 1 e 1, certo? Então, a gente encontrou um limitador aqui para a nossa derivada, uma constante que está limitando onde a nossa derivada vai chegar. Então, o resto da série de Taylor, o módulo dele, né, vai ser menor ou igual o mzão, que vale 1, sobre n mais 1 fatorial, vezes o módulo de x elevado a n mais 1. Agora que a gente tem uma relação para o resto da série de Taylor, a gente consegue calcular o limite dela, né? Então, a gente sabe que o resto da série de Taylor está limitado entre menos módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial e ele só que sem o sinal de menos, o módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, mais uma vez, vamos usar o teorema do confronto aqui, já que a gente tem uma função limitada entre outras duas. Vamos calcular o limite de menos módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, quando n tende a infinito. Esse é o limite que a gente usa como ferramenta, né? Que a gente sabe que vale sempre 0. Então, isso aqui vai para 0. Esse limite da esquerda zerou. E se a gente tirar o sinal de menos, a gente cai nesse limite da direita, que também dá 0, né? Dá na mesma. Portanto, a gente encontra que o limite do resto da série de Taylor, quando n tende a infinito, por teorema do confronto, ele também tem que dar 0. Lembrando, pelo teorema do confronto, quando a gente tem uma função limitada entre outras duas, e o limite dessas outras duas é igual, com certeza o limite da função do meio vai ser o mesmo. Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!